Agora nós vamos falar sobre a emissão de passaporte. Como vocês sabem, nós já falamos sobre vários documentos e todos eles fazem parte do processo de passaporte. Então, para você atualizar um passaporte, primeiro você tem que ver se o CPF está em dia, se a pessoa tem CPF ou não, o título de eleitor, o registro civil. Então, toda a documentação que nós aprendemos antes, ela faz parte do processo do passaporte. A partir do momento que está tudo regularizado, o processo do passaporte fica muito simples e eu vou te mostrar agora como que você vai emitir o processo do passaporte após toda a documentação estar em dia. Como deveria ser? Como que deveria ser a emissão do passaporte, né? Como tirar o passaporte? Você entra nesse... Primeiro, você vai emitir um formulário, que é por esse endereço. Você é um cidadão brasileiro ou possui a RNE, você vai clicar nesse link. Ao clicar nesse link, automaticamente você vai preencher um formulário com todas as informações da pessoa. Cheque no e-consular se o consulado está pedindo mais informações. Perfeito. A partir do momento que você preencheu esse formulário, ele é um formulário simples. Preencheu ele, você vai entrar no sistema e-consular, que aqui está o endereço dele para quem está solicitando o passaporte no consulado de Miami, ok? Aqui é o endereço dele de Miami. Caso contrário, a pessoa vai entrar pelo sistema e-consular, mas do consulado que a pessoa tem a jurisdição. Nesse endereço aqui é o endereço de Miami. Você clica aqui, depois, ao clicar aqui, você vai colocar todas as informações, vai colocar a foto de todos os documentos em dia e atualizado. O consulado vai receber a sua solicitação, vai verificar. CPF está em dia, perfeito. Título de eleitor, tá ok. O nome da pessoa não teve alteração, perfeito. Ele vai verificar todos os seus documentos, vai verificar a money order, vai verificar o pagamento. Tudo estando correto nesse sistema do e-consular, o consulado vai te enviar um e-mail com as opções de dia para o agendamento, ou você pode escolher, no caso de maiores de 18 anos, a opção de renovar o passaporte via correio. Se você escolheu a opção via correio, o sistema é o mesmo. Você vai preencher esse formulário, você vai imprimir o formulário, você vai incluir ele no sistema e-consular e vai informar que a renovação é via correio. Quando o consulado verificar que a sua documentação está correta, ele vai falar, ok, você está pronto para renovar o seu passaporte. E ele vai te dar as informações para você enviar via correio e você vai colocar todos os documentos originais, mais cópia dos documentos pelo correio, junto com um envelope extra com o seu endereço. E o seu passaporte vai chegar na sua residência no maior conforto. Quando o e-mail do consulado autorizar, mande a documentação exigida por correio. Repito, você não pode mandar a documentação antes do consulado autorizar. Por quê? Porque a pessoa pode estar com o CPF cancelado, pode estar com título de eleitor com multa. Não vai ser feito o passaporte. O passaporte ele só vai ser feito depois que toda a documentação da pessoa está em dia, o consulado verificou pelo sistema e-consular e falou, ok, sua documentação está em dia, você pode me enviar a documentação original para a confecção do seu passaporte. Você vai colocar todos os seus documentos originais nesse e-mail que você vai encaminhar ao consulado após a autorização do consulado. Não se esqueça disso. Isso é como deveria ser, que é o quê? O papel do agente especialista em serviços consulares. Porque quando chegar nesse momento aqui, você já avaliou e já verificou
toda a documentação da pessoa. Você já atualizou o que não estava atualizado. Então, quando chega nesse momento, é simples, o passo é muito simples. Mas para chegar a esse passo simples, você primeiro teve uma pessoa com o conhecimento necessário para saber que a documentação estava faltando CPF, estava faltando direito de eleitor, a pessoa já arrumou, a documentação está ok, aí fica esse sistema simples, que quando você entra no site do consulado em Miami, é simples assim tirar o passaporte. Preenche o formulário, entre no sistema e-consular, coloque todas as cópias que ele está solicitando, ele aprovou a documentação, você envia pelo correio com os originais. Simples assim, para quem está com a documentação em dia. É como eu disse, na realidade, quando você for atender os seus consulentes, você vai verificar que a pessoa te fala, eu apenas quero renovar o passaporte. E quando você vê a documentação dela, você vai verificar que ela casou, separou, mudou de nome, não votou, o CPF não está regular ou está cancelado. E aí você vai assim, bem, você precisa renovar o passaporte, mas antes nós precisamos atualizar esses seus documentos, porque sem atualização desses documentos não será possível a emissão do seu passaporte. E aí entra o seu serviço, entra a sua sabedoria, que agiliza o processo para as pessoas. Aí depois que você tem tudo correto, é que você vai entrar nos sistemas e vai preencher e colocar toda a documentação. Então, na verdade, é que a maioria das pessoas não estão com a documentação em dia. É muito comum. O brasileiro que sai do Brasil, ele deixa, às vezes, de renovar o passaporte por anos. Ele pensa, não quero mais voltar para o Brasil, amo esse país, vou ficar só aqui, esqueço o Brasil. E a pessoa fica muitos anos sem regularizar seus documentos. E quando ela precisa de um passaporte e chega até você o serviço, você vai ver que tem vários documentos que precisam ser atualizados antes dela poder receber o passaporte. Mas uma vez que você fez o seu serviço e atualizou todos os documentos, o processo é muito simples e rápido e ágil. Então, na verdade, é que você raramente vai encontrar a pessoa com a documentação em dia. Isso não é muito comum. Quais são os documentos que você precisa para a emissão do passaporte de maiores de 18 anos? O formulário, como eu já disse antes e mostrei o endereço. Fotografia, que eu já vou mostrar como que é o requerimento da fotografia para passaporte. Passaporte atual ou relatório de extravio. Você vai colocar o passaporte atual da pessoa, mas pode ser que a pessoa não tenha esse documento. Nesse caso, você vai preencher o formulário de extravio e não se esqueça que a pessoa precisa assinar o formulário no final, informando que foi extraviado, furtado. Ela assina conforme o documento que ela está utilizando com foto. A assinatura tem que bater com os documentos, ok? E esse formulário você vai anexar junto com o processo dela. Comprovante de nacionalidade e naturalidade. Comprovante de nacionalidade é o país que a pessoa nasceu, no caso pode ser a certidão de nascimento. Naturalidade pode ser o RG, pode ser carteira de motorista, que é o local, que é o documento que mostra o estado e a cidade que a pessoa nasceu. O número do CPF. O CPF ele não tem necessariamente um documento. Você pode só colocar o número. Lembre-se, o CPF precisa estar em dia, não pode estar cancelado, não pode estar irregular. Se estiver cancelado ou irregular, você que é o consulente especialista em serviços consulares, você vai ter que atualizar esse CPF antes de solicitar o passaporte. Documento brasileiro com foto, que pode ser o RG, carteira de motorista, a OAB da pessoa, algum documento oficial com a foto da pessoa. A quitação eleitoral. Lembre-se que em período de eleição não é possível a quitação eleitoral para aqueles que estão irregular. Nesse caso, você vai solicitar o outro documento para poder fazer a emissão do passaporte, que terá validade apenas de 1 ano, se você estiver irregular.
Se você estiver regular, tudo em dia. Se a pessoa não estiver, você regulariza e inclui esse documento da quitação eleitoral. Quitação militar, comprovante de pagamento. O comprovante de pagamento, você vai entrar no consulado que você está atuando, porque pode variar de um consulado para o outro. O consulado em Miami, ele aceita o pagamento por cartão de crédito, ele aceita money order do post office. Então é necessário que você entre no site do consulado que você está atuando e verifique a forma de pagamento. Se você optar, se for a opção da money order, você vai colocar, ou então um cheque, você vai verificar antes com o consulado, porque isso pode variar de um consulado para outro, dependendo do país que você está atuando. Você vai colocar o pagamento lá dentro, que é o comprovante de pagamento. No caso de passaporte que está sendo feito pelo correio, que é para maiores de 18 anos, eu vou colocar todos esses documentos originais, mais uma cópia deles, e também vou colocar extra, no caso dos Estados Unidos, um envelope de retorno do USPS, só pode ser desse local, já com seu endereço e selado, com selo, ok? O formulário para maiores de 18 anos. O formulário você vai preencher por esse endereço que consta aqui, com todas as informações da pessoa. Você só vai iniciar o formulário do passaporte após ter certeza que toda a documentação da pessoa está em dia e regular. Quando você já regularizou toda a documentação dela, o primeiro passo que você faz é entrar nesse site e preencher as informações. Esse formulário você vai imprimir ele após preencher, você imprime ele. A fotografia que você vai colocar, o tamanho é 2 por 2 polegadas, fundo branco. No caso dos Estados Unidos, você pode ir CVS ou no Walgreens, que eles já têm fotos para passaporte. Você chega, o seu requerente solicita foto para passaporte e eles já têm as especificações necessárias para a emissão da foto. Passaporte ou relatório de extravio. O passaporte atual deve ser entregue juntamente com o pedido do novo passaporte e será devolvido, cancelado junto com o novo passaporte. Caso o passaporte tenha sido furtado, é obrigatória a apresentação de boletim de ocorrência. Isso se ele foi roubado, furtado. Se ele só foi perdido, no caso dele ser roubado, você vai apresentar o boletim de ocorrência junto com o relatório de extravio assinado, conforme o documento de identificação válido a ser apresentado. Esse relatório de extravio assinado, é necessário que você entre no site do consulado que você está atuando. Você vai entrar no link Passaporte para maiores de 18 anos. Lá vai ter em PDF ou em Word o formulário de extravio para você preencher. Por que que eu falo que é necessário você entrar no site do consulado? Porque cada consulado tem um formulário diferente e com o seu nome. Se eu entro no Dia Miami e apresento o de Miami, lá em cima vai estar escrito Consulado Geral do Brasil em Miami, formulário de extravio. Você vai preencher com os dados da pessoa, a pessoa vai assinar, não se esqueça de assinar o documento, e vai colocar anexo no envelope que você está enviando para o consulado brasileiro. Quando ele é furtado, você tem que anexar, além do formulário, você tem que colocar o boletim de ocorrência. Se ele foi extraviado ou danificado, a imigração pode ter retido, ou você simplesmente perdeu em casa, ele não foi furtado, é diferente do furto. Ele foi extraviado ou danificado, foi molhado, pegou fogo, você só tem o resto dele. Você vai apresentar o relatório de extravio, que é o mesmo que está aqui,
E a assinatura deve ser igual à do documento de identificação válido a ser apresentado. Não se esqueçam de assinar, que a pessoa que está solicitando assinar o documento, ok? Se é furtado, precisa do boletim de ocorrência. Se não é furtado, apenas o relatório de extravio. O relatório de extravio você tem acesso entrando no consulado que você está atuando. O consulado de Orlando tem um formulário diferente do consulado de Miami. Então é necessário que você entre no consulado para pegar o documento. Comprovante de nacionalidade ou naturalidade. Os seguintes documentos comprovam a nacionalidade brasileira desde que conste a cidade e o estado de nascimento. Certidão de nascimento brasileira. Se a certidão de nascimento é completa e nela está escrito a cidade e o estado em que ele nasceu, esse documento será válido como comprovante de nacionalidade e naturalidade, porque nele vai estar escrito o país, o estado e a cidade que a pessoa nasceu. Certidão de casamento brasileira, desde que conste a cidade de nascimento. Você tem que verificar isso no documento. Você pode usar um ou o outro, não é necessário os dois. Se naturalizado, certificado de naturalização. Se houve modificação de nome, deverá ser apresentada certidão de casamento ou de nascimento com averbação que comprove a modificação. Lembre-se que eu te falei que todo o seu histórico de vida fica na sua certidão de nascimento e de casamento? Então, nesse caso, você vai pedir para alguém solicitar a sua certidão de nascimento com a averbação atrás. Como que você faz isso? Você vê o local que a pessoa foi registrada, qual cartório, e peça a ela que alguém da família vá a esse cartório solicitar uma segunda via do registro de nascimento ou de casamento que conste a alteração do nome, ok? Esse é o comprovante de nacionalidade e naturalidade. O CPF, que também faz parte para a solicitação do passaporte. De acordo com a Lei 14.534 de 2023, a partir de janeiro de 2024, o cadastro de pessoas físicas será obrigatório para todo cidadão brasileiro que solicitar os serviços consulares. A pessoa necessita do CPF, volte à aula de CPF e veja como que você regulariza ou solicita um CPF, caso seja o cenário. Caso tenha CPF, informe corretamente o número do CPF. O CPF você não precisa colocar um documento, você precisa saber o número dele, você vai colocar no formulário. Caso você não saiba o número do CPF, na aula sobre CPF eu explico como localizar isso. Você entra e verifica o número do CPF da pessoa, é só voltar algumas aulinhas. Se a pessoa nunca teve CPF, você vai fazer o CPF para a pessoa, antes de solicitar o passaporte. Ok? Mas desde que cumpra com a sua finalidade de identificação inequívoca nos termos da legislação brasileira. Você está utilizando a certidão de nascimento da pessoa ou casamento, porque lá tem todas as informações que você precisa sobre a pessoa, mais um documento oficial com foto. Esse documento oficial com foto pode ser o passaporte atual da pessoa, caso ela ainda tenha. Caso o passaporte esteja vencido há 2 anos, você coloca ele pode utilizar ele como um documento de identificação válido. Passaporte atual, válido ou vencido há menos de 2 anos. Nesse caso, basta o passaporte. Cédula de identidade RG, nova carteira de identidade nacional, CNI. Carteira Nacional de Habilitação com fotografia expedida pelo Detran. Inclusive CNH digital, que tem o QR Code. Ou documento de identidade expedido por órgão fiscalizador ou de exercício de profissão regulamentada por lei como a OAB. Esses são os documentos que a gente considera como um documento de identificação válido, que é um documento oficial que tem uma foto sua. O CPF não consta foto e nem a sua certidão de nascimento. Por isso é necessário você acrescentar um documento de identificação válido. Alguns casos, uma exceção, caso não possua nenhum desses documentos, excepcionalmente, isso vai ser avaliado.
Então não é uma garantia, mas é uma opção que você pode utilizar excepcionalmente e a critério da autoridade consular. Poderá ser aceito o documento de identificação estrangeiro, como talvez o passaporte americano ou carteira de motorista norte-americana. Nesse caso, o agente consular é que vai te informar se vai ser aceito ou não. E isso são em casos muito que a pessoa não tem nenhuma documentação, são casos muito únicos. E o nome, para que isso talvez seja utilizado, porque a pessoa não tem nenhum desses, mas a pessoa tem o quê? A certidão de nascimento, ok, tem a certidão de nascimento. Não tem nenhum desses documentos, mas tem o CPF, tem certidão de nascimento, tem CPF, tem título de eleitor. Mas não tem nada com foto. Excepcionalmente, talvez, o agente consular que vai decidir isso, talvez possa ser utilizado seu passaporte americano ou a sua carteira de motorista americano. Mas para que esse talvez ocorra, é importante que o nome do passaporte americano ou carteira de motorista americana seja idêntico ao nome no Brasil. Porque nos Estados Unidos é comum você abreviar o nome, é comum a pessoa casar e não informar o Brasil, então ter um nome no passaporte americano diferente do nome do passaporte brasileiro. Nesse caso, quando o nome não é igual, infelizmente o agente consular não vai aceitar essa opção, ok? Então, esse caso que é excepcional e não é obrigatório o agente consular aceitar, excepcionalmente ele pode aceitar, somente ocorre se o nome da pessoa no passaporte, nesse caso, nos Estados Unidos americano, é igual ao nome que consta no passaporte brasileiro. Se o nome for diferente, essa opção ela não existe. O comprovante eleitoral, que já foi ensinado anteriormente, mas vamos reforçar que você precisa acrescentar o papel, o documento com o comprovante eleitoral. A situação eleitoral deve ser comprovada com a apresentação da certidão de quitação eleitoral em situação regular. Para você ter esse documento, você vai acessar esse link e vai emitir o documento da pessoa. Se a pessoa não tem título de eleitor, você vai primeiro solicitar o título de eleitor dela, dependendo da idade. O comprovante eleitoral, é claro, somente para aqueles que são obrigados a votar. Para quem não é obrigado a votar, você não precisa anexar essa informação. Documento militar. Obrigatório para os requerentes do sexo masculino entre 18 e 45 anos completos. Qual documento militar que você pode utilizar? Certificado de alistamento militar, ou CAM, certificado de reservista ou certificado de dispensa de incorporação, CDI. Na ausência de um dos documentos acima, você vai ter que solicitar para o seu requerente esse documento junto ao consulado brasileiro. Como você vai fazer essa solicitação? Você vai aprender na aula de documento militar, que é logo em seguida. Pagamento da taxa. Essa opção do pagamento da taxa é necessário que você entre no consulado que você está atuando. Se você estiver atuando no consulado em Dubai, no consulado em Miami, você vai entrar no site do consulado da jurisdição do seu consulente e vai verificar como que é a forma de pagamento, porque isso muda. E é sempre bom você estar sempre se atualizando e acompanhando o site do consulado brasileiro para as alterações que ocorrem. Nesse caso, eu estou usando o consulado em Miami. A taxa de emissão de passaporte é de $120. Isso, no momento atual, em Miami e para maiores de 18 anos. Esse valor pode alterar. Então, é necessário que você acompanhe sempre pelo consulado geral do local que você está atuando. O pagamento para esse serviço pode ser feito por cartão de débito no sistema e-consular ou por money order somente dos Correios dos Estados Unidos
e a ser apresentada com a documentação original validada pelo e-consular. Se a pessoa opta para pagar pela money order, você vai anexar no e-consular uma foto da money order do pagamento. E quando o consulado aprovar o seu processo, você vai anexar essa money order no envelope junto com toda a documentação original. Aqui tem as opções, isso aqui só é válido para o Consulado Geral do Brasil em Miami. Os outros consulados são muito parecidos, a metodologia é muito parecida, mas é muito importante que antes você verifique como que atua o consulado do seu consulente. Por isso que eu falo que a segunda pergunta que você faz, primeiro é o serviço, segunda pergunta é onde você está, que aí você vai verificar com qual consulado, você vai verificar todo o processo dele. É sempre bom dar uma lida antes de iniciar o processo. Nesse caso, atualmente, e no consulado de Miami, isso pode mudar com o tempo. Então, com o tempo, é necessário que você mantenha-se atualizado com essas informações, que é o envelope de retorno. Como você mandou toda a documentação original para o consulado brasileiro após ele aprovar pelo sistema e-consular, você vai colocar dentro dessa documentação e do envelope um outro envelope extra com o seu endereço no qual você quer receber a documentação, ok? Somente envelopes do tipo Priority ou Express do Correio Norte-Americano. Isso para o Consulado Geral do Brasil em Miami. Então, essa opção aqui, eu estou dando um exemplo. Entre no consulado que você está trabalhando e verifique essa informação, porque essa informação é muito importante. Aqui vai ter o tracking number. O envelope tem que estar com tracking number, com selo, com o nome da pessoa de retorno. E cada envelope de retorno poderá conter até 2 processos da mesma família. Se é uma família com 4 pessoas renovando o passaporte, você vai ter que enviar 2 envelopes. Só pode, no máximo, nesse caso, no Consulado Geral do Brasil em Miami e no momento atual, essa é a regra. Isso pode ser alterado, por isso eu repito, sempre verifique o site do consulado para acompanhar as mudanças.